mais um erro dessa diretoria, da presidência, né, no caso. Se ele nunca opinava, ele estava lá para quê? Fala, galera do TV Cartola! Nesse corte da live do Edmundo, o animal soltou o verbo sobre a estreia de Fernando Diniz, o desempenho do Vasco em campo e ainda criticou o Pedrinho na presidência. É treta atrás de treta! Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Você não contou o Fernando Vasco? Se esforçaram nessa temporada, então acho que a diretoria pensou, vamos apostar na Sul-Americana, que é um torneio que a gente tem possibilidade de ganhar. E toda conquista, claro, consegue maquiar uma série de erros que foram cometidos aí desde que o Pedrinho assumiu a presidência. Essa semana foi anunciado a demissão do Marcelo Santana. Eu critiquei bastante aqui o Marcelo Santana, talvez mais por omissão do que por ação, porque eu estava lá presente e vi que o Felipe e o Pedrinho não davam a liberdade para o diretor de futebol trabalhar com as suas convicções, embora ele influenciava bastante, indicando sempre jogadores de um mesmo empresário. Enfim, ele disse que nunca opinou em relação à convocação. Então, mais um erro dessa diretoria, da presidência, né, no caso. Se ele nunca opinava, ele estava lá para quê? Então, já devia tê-lo demitido antes. E aqui não é uma coisa pessoal contra um profissional do futebol. É só se você não precisa daquela figura, para que ficar com ela por tanto tempo? Né? E aí, ao sair, ele deu essa declaração, que acho que muita gente já imaginava que isso acontecia. Houve essa semana também uma notícia, não sei se da onde partiu, de que o Vasco queria o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano disse que não foi procurado. Depois, que para substituir Marcelo Santana, o plano B seria o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano também deu uma nota dizendo que não foi procurado. A cúpula toda de dirigentes do Vasco da Gama estava na Argentina, nesse jogo aí, em apoio ao presidente, ao apoio ao diretor de futebol. E talvez eles tenham lançado essas notícias para ver como ela é absolvida pela torcida. É claro que todo mundo queria ver o Rodrigo Caetano, todo mundo queria ver o Juninho trabalhando no Vasco, que é um ídolo histórico da equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, e como ele fez um excelente trabalho lá no Lyon, todo mundo gostaria que ele estivesse à frente do futebol do Vasco e pudesse repetir o mesmo trabalho que foi feito lá no Lyon, aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tanto o Rodrigo Caetano quanto o Juninho desmentiram de que esses contatos não foram feitos. Então, vamos ver qual. Eu acho que isso aí é mais para esconder esses 9 jogos sem vitória. Muito para esconder esses nove jogos sem vitórias. E com isso, o clube ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. A contratação assim, rápida do Fernando Diniz também, porque estava se arrastando por 2, 3 semanas que o Vasco não anunciava um técnico, né, e tinha a esperança de que o Felipe pudesse, de alguma forma, acertar essa equipe e ter uma temporada tranquila. Isso não aconteceu, e aí você vai sucumbir aos desejos e aos pedidos absurdos, os números absurdos que o futebol pratica hoje. Então, faltou muito planejamento, né?
na escolha do Carille, depois no Felipe para ser o técnico interino, até a chegada do Fernando Diniz. Que para ontem a gente tem que entender que não dava para fazer muito. Eu acho que ele organizou um pouco a equipe e essa organização faz a gente acreditar de que é possível que o Vasco melhore daqui para frente, principalmente depois dessa parada de 45 dias. Mas eu fui atleta, não diminuo a figura do técnico, sempre falo, o melhor técnico que eu tive foi o Vanderlei Luxemburgo, e nem com ele eu falo, mas, tipo, em 93, no Palmeiras, no 12 de junho de 93, se ele não chega, era muito possível que a gente não ganhasse, porque ele chegou com pulso firme, chegou com ideias, e o Chapinha o Otacílio Gonçalves era maravilhoso como pessoa, ainda, né, porque ele está vivo, maravilhoso como pessoa. Eu não estou confundindo os assuntos, não, mas eu vou concluir, vocês vão entender. Não acho que a figura do técnico ela seja mais importante. Mais importante é você ter jogador. E o jogador dentro do campo fazer aquilo que dele se espera. Gols, né? Jogadas, dribles, enfim. A situação era tão ruim quanto a de hoje, mas a gente meio que preferiu não polemizar, não só criticar, né, o nosso querido clube, porque, de alguma maneira, quando a gente critica alguém que trabalha no Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente está indiretamente criticando o clube também, como ontem foi a estreia do Fernando Diniz no comando do Vasco da Gama, a gente optou por esperar por dias melhores. E é exatamente essa a pergunta que eu coloquei ali no título dessa live. Se você gostou da estreia do Fernando Diniz no comando do Vasco da Gama. Eu confesso que gostei. Ele já, com um treino apenas, você já vê a cara do Diniz, um estilo, um jeito de jogar. Mas ainda, claro, faltam jogadores, falta qualidade técnica, enfim. Isso, com certeza, deixa a gente preocupado, porque as janelas elas foram todas as janelas completas, janelas intermediárias, né? Foram todas muito ruins, que não trouxeram ao Vasco nenhuma qualidade. Os jogadores que hoje se destacam no Vasco, jogadores que já estavam no clube. E aí, torcedores, o que vocês acharam das palavras do Edmundo? Concordam com ele ou tem outra visão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que a galera pensa. Se gostou do vídeo, já deixa o like,